ela nos apresentou a esse mundo e a gente decidiu fazer essa pesquisa. Os próximos. A banca precisa de um minutinho? Vocês querem um minutinho para atualizar as notas? Tá tudo bem? É para ser. Boa tarde, gente. Eu me chamo Jéssica Alves Lima. Juntamente com a minha colega, Lana Gabriela Araújo Ribas, iremos apresentar um trabalho titulado com Controle do etileno com permanganato de potássio e sua relação com o amadurecimento pós-colheita de tomate em diferentes níveis de maturidade. A nossa orientadora é a professora Heloísa Alves. Ela é a docente da disciplina de pós-colheita do curso de agronomia. Vamos falar um pouco aqui sobre a introdução, qual foi o objetivo, os materiais e métodos utilizados, os nossos resultados e as nossas discussões, conclusões e as referências bibliográficas que utilizamos para dar continuidade nesse experimento. Bom, o tomate, ele é um bom modelo para usar como estudo de amadurecimento. Ele tem respostas claras e também um aumento no etileno na sua fase climatérica. Esse hormônio, ele é responsável pela maturação dos frutos, altera textura, cor, sabor e aroma, e por isso foi feito para avaliar o efeito da temperatura, para se tornar essa pós-colheita e para manter a qualidade do fruto. O objetivo desse trabalho é avaliar a eficácia do permanganato de potássio no controle do etileno e a sua influência no processo de amadurecimento pós-colheita de tomate, colhidos em diferentes estágios de maturidade, analisando as suas respostas físicas, químicas e a extensão de vida útil dos frutos. O nosso experimento foi realizado totalmente aqui no campus. Essas mudas elas foram transplantadas na UEP de Olericultura daqui do campus. Todo o manejo fitossanitário, toda a adubação durante o ciclo dessa cultura foi feito pelo pessoal da olericultura e nós coletamos esses frutos aqui da olericultura. Após a coleta, nós levamos essas amostras para o laboratório de agroindústria aqui do campus e esses tomates eles foram submetidos a 4 tipos de tratamentos em temperatura ambiente. Foram coletados uma proporção de fruto com um pendúculo, que é aquela parte de cima do fruto, que fica na superior, que a gente nomeou como talinho, e também foram coletadas amostras sem esse pendúculo. E a gente adicionou esses 2 tratamentos e também mais 2 tratamentos com o sachê de permanganato de potássio e sem o sachê de permanganato de potássio. Esse experimento teve 4 repetições. A primeira coleta aconteceu no dia 17/10. A primeira coleta foi de um fruto verde. Nessas 4 repetições, nós alteramos o nível de maturação desse fruto. Então, na primeira coleta era um fruto verde e na última coleta foi um fruto atingindo a sua maturidade fisiológica. Então, na primeira coleta, nós coletamos os 2 tipos de tratamento, com pendúculo e sem pendúculo. Levamos para o laboratório, fizemos a pesagem e a colorimetria de cada fruto individual e fizemos isso das 4 repetições, durante todos os dias que fizemos esse experimento. Então, no segundo dia, coletamos um fruto um pouquinho mais maduro. No terceira repetição, também, e na 4ª repetição, atingindo esse nível de maturidade fisiológica do fruto, para poder diferenciar. E aí também, até o dia 24, nós repetimos
as 3 repetições, a pesagem e a colorimetria. Bom, boa tarde. Meu nome é Lana, vou dar continuidade aqui nos materiais e métodos. Bom, nós fizemos a dissolução do permanganato de potássio. Após ele se dissolver completamente, nós adicionamos a goma de tapioca. E quando ele conseguiu absorver completamente, nós pesamos em quantidades iguais e fizemos os sachês em touquinhas mesmo. Ui. Bom, as pesagens elas foram feitas na agroindústrias, foi feito utilizando em 3 lotes independentes por tratamento. Nós fizemos a pesagem no primeiro dia de cada coleta e no último dia que foi no dia 31 de outubro. A perda de massa ela foi expressa como em percentual e também em grama. Os dados eles foram submetidos à análise de variância em ANOVA. Foi realizado em DIC com 4 tratamentos e 3 repetições, e o nível de significância foi de 5%. Aqui nós temos 2 gráficos, um é de da evolução de perda de massa e o do percentual da perda de massa. O tratamento com talinho e com sachê, e o tratamento também sem talinho e com sachê, foi os que mais tiveram efeitos significativos. Pode estar relacionado ao nível de maturação, à embalagem e também ao contato com frutos mais maduros. A colorimetria foi feita através de um aplicativo que a gente baixou pelo celular. Foi realizado o RGB, que foi em cores vermelhas, verdes e azuis. E aqui nós temos 3 gráficos em relação à cor. Não foi significativo a cor. O pendúculo, que é o talinho, e o pergamanato de potássio, não houve alteração significativa nos frutos em relação à colorimetria. E a conclusão é que o talinho ele ajuda no processo de conservação dos frutos, ajudando a desidratação dos frutos, a não perder a água. Também é significativo o ponto de colheita. Nós conseguimos perceber que os frutos que foram colhidos no primeiro dia, que foram os frutos bem verdes, e com sachê, eles demoraram a amadurecer. E também a gente conseguiu perceber que os frutos colhidos no último dia, que foram os frutos mais maduros, quando a gente acrescentou o permanganato de potássio com o sachê, ele, ao invés de prender o etileno e retardar o processo de amadurecimento, ele acelera. Então, a conclusão é que o ponto de colheita é um fator importante, e também colocar o permanganato de potássio com sachê nesses frutos vai retardar o processo de amadurecimento. Aqui estão as nossas referências, e obrigada. Pergunta? Obrigada por vocês terem descido. Ótimo. Boa tarde, Jéssica e Lana. Parabéns pela apresentação. O título do trabalho de vocês é Controle do etileno de pergamanato de potássio e sua relação com amadurecimento pós-colheita de tomates. Porque você falou ali no final que ele não deixou o tomate perder o etileno. Calma. Tudo bem, nós vamos corrigir isso aí. E me explica um pouco aqui, por que controlar a produção de etileno no tomate? E por que com o talinho e sem o talinho? E essa, mais uma, só para contribuir, vocês estão com um trabalho de iniciação científica e vocês vão fazer muitos trabalhos ainda. Talvez seria mais interessante deixar o nome mesmo da parte do vegetal, né, o pendúnculo, seria melhor do que talinho, né? Então, assim, para a gente seguir as regras aí, tá?
pergunta foi por quê? Por que com talinho e sem talinho? O etileno. Então, quando a gente escolheu esse projeto, nós usamos o permanganato de potássio porque a gente viu em algumas pesquisas que ele retarda o processo de amadurecimento e ele sequestra o etileno. Então, ele vai, reduzir o processo de amadurecimento. Vai deixar esse processo mais longo, né? E a outra pergunta foi o quê? O talinho, de forma, ele já... E, na verdade, com talinho e sem talinho, quando a gente foi coletar no primeiro dia, a gente foi pegando os frutos e, na verdade, veio alguns com talinhos e outros sem talinho. E aí, na verdade, isso, aí a gente aproveitou e colocou isso em diferentes tratamentos. A gente optou por aproveitar e fizemos esses 2 tratamentos. E o talinho, de forma natural, ele já... Ele já ajuda a não perder água, a não desidratar. Então, ele conserva mais também. É isso. Respondemos? Então, aí vem aqui a agrônoma e a produtora rural. Por que vocês escolheram o processo de retardar a maturação do tomate, né, provavelmente em prateleira, depois que o produtor colhe, sendo que ele é uma planta, um fruto altamente perecível, com relação à temperatura, quanto mais alta a temperatura, mais acelerado o processo de maturação, né? E o permanganato de potássio, ele é tóxico para a gente. Tanto é que quando a gente tem catapora, para as bolinhas secarem, é recomendado a gente não colocar na boca. E aí, quando vocês colocam isso, eu quero saber o seguinte: qual a utilidade prática disso para mim, que sou produtora rural? Qual o efeito disso, né? Em termos de maturação, qual o tempo de prateleira que esse meu tomate vai ter que ficar para ele não perecer, né? Em quanto tempo, qual o tempo que esse permanganato ele é efetivo no sequestro de etileno? Eu estou fazendo essas perguntas porque, como produtora rural, a gente vê muita pesquisa que ela leva a lugar nenhum, entendeu? Para o produtor rural. Então, a minha pergunta é: como que isso aí vai chegar em mim, produtora de tomate? Qual a utilidade prática? Qual o ganho que eu vou ter com isso, né? Em termos de eficácia, diminuição de perda? Isso é uma pergunta para vocês, como futuros agrônomos, que vão recomendar uma tecnologia. Por que o permanganato, né, de potássio? E qual a utilidade prática dessa pesquisa de vocês para mim, enquanto produtora rural de tomate? Bom, esse trabalho ele teve intuito na disciplina de pós-colheita. Então, a gente tinha que arranjar uma substância que ajudasse nesse processo de pós-colheita. Então, o permanganato de potássio, que ele reduz a produção de etileno, seria uma forma de conseguir que esses frutos tivessem uma vida na prateleira, uma vida maior do que perder no campo, por exemplo. Claro que o produtor rural não vai deixar um fruto no campo para perder, mas seria uma forma de poder dar uma vida um pouco mais útil, longa, para o fruto. E o permanganato de potássio, ele ajuda esse retardamento do